Olá pessoal, aqui é a Erika Vilares, autora da série As Adagas de Seres, e eu estou aqui para explicar um capítulo um pouco complicado do segundo livro, Seres Agora Inimigo é Outro. Se trata do capítulo 27, que está dividido em duas partes, e é a chegada do grupo no oráculo. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque uns dias atrás eu estava fazendo a revisão do primeiro livro e eu queria conferir um detalhe que estava no segundo livro, nesse capítulo. E quando eu li esse capítulo, eu percebi que ele era um pouco difícil demais. Um pouco difícil demais. Exatamente pelo motivo de que são muitos detalhes, apesar de eu ter dividido o capítulo em duas partes, são muitos detalhes para os leitores conseguirem entender e perceber, mas isso torna a história um pouco mais interessante, porque não é todos os detalhes que vocês conseguem perceber. Então, se você for um leitor que não ficou atento a todos os detalhes, hoje eu tô aqui para explicar todos eles para você. Antes de começar as explicações, eu gostaria de dizer de onde veio essa minha inspiração para criar essa caverna. Ela veio de uma caverna existente que fica no México, no estado de Chihuahua. E se trata de uma caverna que, como a descrição da minha história, ela é completamente feita de grandes cristais. E uma das coisas também interessantes é que esses cristais dessa caverna verdadeira, eles são feitos da pedra de selenita. Selenita se trata de uma pedra que tem uma propriedade incrível para energizar outros cristais, para meditação e para desenvolvimento de telepatia e também clareza mental. E daí veio a ideia de que talvez esse cristal seria essencial para a história, porque, como a Emily conta na história, aquela caverna realmente é feita do cristal selenita, só que com outras propriedades, ou seja, é um cristal mágico nesse caso. É da onde vem a força do oráculo. Então, para começar, vamos começar com a nossa primeira personagem, a Ana, que descobrimos que na verdade ela se chama Annabelle. A personagem, ela ao longo da história sempre mostrou ser um doce de pessoa. Eu dizia pra todo mundo que ela era a única personagem que realmente era boa na história, que não tinha nenhuma maldade, nenhuma malícia. A Ana simplesmente era uma garota inocente. Ao se ir sozinha, Ana é levada pro lado de fora da caverna, do Vale de Tinton, e ela avista duas pessoas subindo a montanha. Um homem, que se chama Miss, e uma mulher, que se chama Bella, que está grávida. Como que o bebê nasceria em 2 semanas, eles tinham calculado o tempo exato para poderem chegar naquela tribo e conseguir curar a Bella antes que ela tivesse aquela criança, porque eles acreditavam que se ela estivesse doente, a criança também nasceria doente. E que também Bella não sobreviveria ao parto. Mas o pior acontece quando a Bella entra em trabalho de parto dentro da caverna do Vale de Tinton. E a Miss, sem opção, ele precisa salvar o bebê. Então a Ana, ela fica estarrecida ao ver toda aquela cena, porque é uma cena realmente muito triste, porque ela entende naquele momento que aqueles são os pais dela. E ela observa a cena de longe. Ela não pode falar, porque eles não a ouvem, e eles não a veem. Então, simplesmente, ela observa aquela cena. Então, quando ela vê, depois de 1 hora, a mãe dela sofrendo pra conseguir ter ela consegue pressentir a morte que está chegando. Então, nessa parte é uma cena bem estranha, porque, no caso, tem uma hora que quando ela sente dentro dela, não fica claro, obviamente, mas ela sente que a Bella e a criança iriam morrer. E é quando a Bella, ela simplesmente olha pro olho da Ana e pede, pelo amor de Deus, pelos deuses, por favor, salve minha filha. E a Ana sente que ela precisa tocar aquela mulher. Então ela se abaixa e toca na barriga da Bella. E é quando a Ana consegue se lembrar de toda a memória da vida dela, desde que ela nasceu até a morte dela. E é a parte que
ela muda nesse caso, ela vai pro olhar do bebê que saiu da barriga, e quando o bebê olha para aquele que está do lado da mãe dela, ela vê uma sombra preta. Na descrição fala que tem uma sombra preta em forma de humano ao lado da Bella. E nessa cena o que acontece é que o oráculo, ele decidiu salvar a criança, permitir que a criança nascesse. Ele não pode salvar a mãe, só pode salvar a criança. Só que com uma condição, que é o que ela vai explicar, o que ela entende depois. Então, quem permitiu que ela nascesse foi o oráculo. Então, aquela sombra preta que ela descreve estando do lado da mãe, na verdade é ele. E a Ana começa a ter todas as memórias da vida dela. Então, ela vê a viagem que o pai dela teve para descer de volta o vale e tentar chegar em algum lugar seguro para poder salvar seu filho, porque ele não tinha condições de cuidar dela. Só que ele acaba morrendo antes disso, porque ele também adoece. Menos a Ana, exatamente porque o oráculo queria que ela vivesse, então ele torna ela, imbatível. Ela é apenas um bebê, mas ela não adoece, ela não sente fome. Ela é um bebê de outro planeta, tipo, um bebê que qualquer pai gostaria de ter, porque ela simplesmente não chora nem nada. Então o pai dela desce a montanha e entrega, infelizmente, a Ana pra primeira pessoa que vê, porque ele já não tem mais forças pra continuar. E ele pede com todo o coração dele, com as últimas forças, que cuidem dela. E é quando ela entende que foi dessa maneira que ela foi parar com aquela família adotiva, que infelizmente não tratou ela muito bem, mas tendo todas aquelas memórias na cabeça dela e relembrando de todos os atos da vida dela, principalmente do dia que ela conheceu a Mia, ela entende que, na verdade, a missão dela, a missão de vida dela, era levar a Mia para o oráculo. Porque era com exatamente esse intuito que o oráculo decidiu fazer a Ana sobreviver. Ele entendeu que se ele pudesse criar uma pessoa que pudesse sair do oráculo, porque ele não podia sair, ele estava preso ali, e essa ideia toda de estar preso, a gente vai voltar, a gente vai continuar na parte da Mia. Mas o que aconteceu é que ele não podia sair do oráculo. Então ele viu uma boa oportunidade de conseguir alguém que pudesse tirar ele, não tirar ele, mas que pudesse levar a Mia para o oráculo. Então é quando a Ana explica que ela entendeu a missão da vida dela. E é também quando ela entende que ali acaba a vida dela. Agora vamos passar para a parte do Luke, que eu acho que foi um pouco meio perturbada e algumas de vocês não entenderam o que aquilo significava, mas eu tô aqui pra explicar. O oráculo, ele faz algumas questões pro Luke, mas ele já sabe exatamente o que o Luke quer, porque ele é uma entidade e ele sente isso, e é justamente por isso que a Ana foi pra visão do passado, porque o que mais intrigava na vida dela era saber o que aconteceu, por que os pais dela abandonaram ela. Tal como o Luke, o que ele sempre quis saber não é nada sobre o futuro dele, era sobre o passado. Porque o Luke teve um passado bem perturbado, como vocês puderam ver nesse livro. E até atualmente ele carregava cicatrizes horríveis daquilo. E é exatamente por isso que ele se tornou quem ele é hoje. Aquele cara que não assume responsabilidade nenhuma, que não quer criar laços. Ele somente tinha um objetivo na vida. E o oráculo sabia disso. E desse capítulo, ele se localiza na segunda parte da vida de Nicholas Crawford, que é aquele dia simbólico para Sherwood, porque é a entrada da primavera e os arqueiros vão fazer aquilo que eles mais gostam, que é caçar, porque Sherwood tinha uma economia que dependia exatamente desses mantos que os arqueiros conseguiam com as caças. Então é um grande evento, uma grande cerimônia, e Luke e Jarrett saem para caçar alguma coisa. Então, o que acontece? Tô com chocolate na boca. O Nicholas e o Jarrett estão ali discutindo, como sempre, em cima da colina, quando eles conseguem ver lá embaixo um veado grande e vermelho. O Nicholas pensou que aquilo simplesmente seria, tipo,
a caça do ano se ele conseguisse atirar naquele viado. Então, eles não se atrevem a descer. Na verdade, Jared desce, Nicholas fica. E o Nicholas tenta atirar a sua flecha, no caso ele atira 2, no viado. E ele acerta e o viado cai. E é quando ele encontra a Nadia naquele momento, que ele ouve a música lá no fundo, e ele acaba seguindo a música, e ele encontra a Nadia. E nessa história nunca foi explicado. E como que o foco era e como o foco era o Luke, nunca foi explicado o que aconteceu com aquele viado e o que o Jared conseguiu fazer, porque pra quem leu, lembra que... Pra quem leu, não. Pra quem se lembra, o Luke ficou lá em cima e o Jared desceu pra ver, pra conseguir, tipo... Nem lembro. Pra quem se lembra, o Luke ficou lá em cima e o Jared desceu pra pegar o viado. Então, a cena continua com o Luke, continua com a cena da Nadia e do Luke, e nunca foi explicado, até então, o que aconteceu com aquele viado e com o Jared, que desceu pra ver se ele conseguia matá-lo. E é exatamente essa cena que o oráculo usa pro Nicholas entender o que aconteceu com o pai dele. Então tem aquela parada toda que o Luke tá conversando com o oráculo, assim, tá puto da vida, porque o oráculo não fala nada com nada, e o Luke é muito impaciente, o Luke é muito... quer entender a coisa na hora. Então, tipo, ele tá puto da vida com o oráculo e, de repente, tudo se apaga. E ele começa a ouvir as batidas somente as batidas do coração dele. E as batidas do coração dele se tornam o galope do viado. Então o viado, ele aparece, né, ele tá correndo todo a mil ali, todo doidão pela floresta. E o Luke simplesmente tem um instinto, que diríamos que é quase um instinto animal, de seguir aquele viado. E é o que ele faz, mesmo que naquele exato momento ele não tenha noção do que esteja acontecendo. Ele simplesmente segue o animal na floresta, porque aqui isso é super normal, né, se vê um viado, você corre atrás dele. Ele segue o animal na floresta e se depara, de repente, com a clareira. Não sei se você sabe o que é clareira, mas clareira é um espaço, tipo assim, redondo, onde não tem árvores. Não precisa exatamente redondo, mas exatamente um espaço, uma floresta, um lugar que tem muitas árvores, que não tem árvores naquele espaço, e é onde ele se encontra com o viado. E o que acontece quando ele começa a observar o viado bem de perto? E é quando o oráculo diz pro Luke pra ele olhar bem para aquele viado e ver se ele não reconhece nada daquele viado. E o Luke, cético do jeito que ele é, ele simplesmente olha pra cara do oráculo, tipo, você tá de zoeira com a minha cara. E depois ele resolve olhar para aquele viado. E é quando ele simplesmente enxerga nos olhos do animal os olhos do pai dele. É quando ele cita os olhos cinzentos humanos que ele conhecia bem. Ou seja, então naquelas paradas doidas ali, o Luke olha pro viado, o viado olha pra ele vê que o viado tem os olhos do pai dele, e ele não entende nada do que tá acontecendo. Mas é quando, de repente, acontece exatamente o que o Luke tinha feito na vida real, de que ele atira 2 flechas, e as 2 flechas acertam em cheio no viado, fazendo o viado cair no chão. E o viado não morre. Isso que é o detalhe mais importante. O viado não morre. E é tipo, quando o Luke, ele entende o que aconteceu, assim, tipo, buf, ele entende que, tipo, ele causou a morte do pai dele. Mas acontece que quem chega logo depois é o Jared. O Jared chega, ele se aproxima e ele vê o viado ainda vivo no chão, respirando dolorosamente. Então, na descrição da história, tipo, o Jared fica completamente assustado com o que aconteceu, porque simplesmente tudo à volta do viado morreu. Era supostamente a primavera, não tinha sentido nenhum. A natureza está toda morta, como estava ali em volta, somente em volta daquele viado. E o Jared tira a faca, ou a espada dele, não lembro mais, acho que é a espada. O Jared tira a espada dele e se aproxima pra matar completamente o viado. E o Luke, ele fica estarrecido ali, tipo,
porra, cara, foi ele que matou o nosso pai. Eu simplesmente vou matar ele. Tipo, ele só pensa... Ele, na verdade, nem pensa exatamente no que ele tá vendo, mas ele pensa como que ele vai se vingar. Como ele vai fazer o Jared pagar por aquilo que ele fez. Então o Luke simplesmente, tipo, já tá ali fervilhando com o sangue dele. Quando... e também tem uma parte dele que tá implorando porque o Jared não faça aquilo, porque simplesmente seria uma traição horrível, porque independente de tudo que aquilo que aconteceu com os dois, o Luke nunca considerou que foi o Jared que matou o senhor de Charlotte. Então ele tá ali e ele simplesmente espera pra ver o que tá acontecendo. E é quando quem chega naquela história toda, o tio do Luke que aparece entre as árvores e já chega já xingando o Jared, falando que ele é um fraco, que não sei o que ele, quando ele se for rei, o povo dele vai rir dele, porque não sei das quantas. E o que ele faz? Ele tira a adaga dele e mata o viado. E agora vamos explicar o que tem a ver o viado, por que escolheram o viado pra ser um pai do Luke, que história é essa? Calma. Tem muitas religiões da natureza, eu não tenho certeza quais que eu fui pesquisar na hora, mas... Eu não acho que é o paganismo, mas eu não lembro. Desculpa, gente, eu não lembro a religião que eu usei. Mas tem muitas visões da natureza, tipo, até mesmo um pouco na bruxaria, de que o rei da natureza é um viado. O símbolo do rei da natureza é um viado. Ele é considerado o rei da natureza. E era exatamente a mesma analogia que faziam pro senhor de Sherwood, o Iavor. Ele era considerado o rei de Sherwood, porque um dia eles acreditavam que aquele feudo gigante, ele se tornaria um reino, ia prosperar com o rei deles lá, ia crescer, ia ficar grande. E quando o Luke tá vendo aquela coisa toda, o que o oráculo sussurrou no ouvido dele? O viado é considerado o rei, e é por isso que o Luke entende o que tá acontecendo ali. Eu acho que vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, porque eu contava que fosse uma coisa muito curta e agora deve estar muito longo. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo e vamos nos encontrar no próximo vídeo, onde eu falarei sobre o Thor e a Mia.